Na aula passada, nós discutimos o problema, né, de programação dinâmica, a estratégia de programação dinâmica, e chegamos no algoritmo de programação dinâmica com horizonte finito, com tempo finito de programação. E nós nos usamos, nós nos beneficiamos dessa característica para fazer um algoritmo que ia do fim para o começo. Então, essencialmente, o nosso truque era vai para o último período e volta. Quando eu passo para o horizonte infinito, essa lógica vai por terra, porque eu não tenho mais o último período. São infinitos períodos, como é que eu vou chegar no último período? Então ele não existe. Como não existe o último período, toda aquela nossa lógica lá da aula passada de vai para o último período e monta o problema de trás para frente, foi para o espaço. Ela não existe mais. Ah, Porém, devido à estacionalidade do problema, nesse caso de horizonte infinito, o problema é o mesmo em cada ponto do tempo. Porque em cada ponto do tempo, faltam. Opa, não é aqui, eu queria aquela com. Antes do algoritmo, quando eu encontrei a função de Bellman, está aqui a minha Bellman. Em cada ponto do tempo, faltam infinitos períodos. Então aqui faltam infinitos períodos e amanhã faltam infinitos períodos. Então aqui esse S é como se fosse sempre infinito. Você está faltando sempre infinitos períodos para terminar a tua programação. E isso dá essa cara de estacionariedade ao problema. Ele fica sendo o mesmo o tempo todo. Desta forma, se existir uma solução, a função valor V, e eu não vou mais botar o S, porque perdeu o sentido, não faz mais sentido falar em quantos períodos faltam, porque é infinito. E a regra de decisão A serão as mesmas em cada ponto do tempo. As mesmas. E isso é o pulo do gato aqui para gente. Tanto a função, a regra de decisão, quanto a função valor são as mesmas. E se a regra de decisão é a mesma para todos os períodos, então ela também é a função política. A política passa a ser agora essa função. Então eu vou falar de função valor, função política, não preciso mais associar a período porque está sempre igual. E obedece essa equação aqui, que é aquela mesma equação anterior, só que sem o S, porque o S agora é sempre infinito. Então, essa expressão é que vai me dar a função valor. A função valor depende do estado, nunca esqueçam disso, maximiza a variável de controle, o depende do estado e do controle, e aqui é a função valor para o próximo período, que depende do estado no próximo período. Esse f de x a epsilon é o estado no próximo período. Hoje, de amanhã em diante. Hoje, de amanhã em diante. É essa a lógica do problema. Assim como em 7, a esperança é tomada em relação a e é condicionada em x. Tá? A epsilon, desculpa, e é condicionada em a e x. Ah, seja C, esse C diferente aí, o conjunto das funções contínuas e limitadas, o espaço das funções contínuas e limitadas, que assumem valores reais em x. E considere um operador T de C em C, ela leva limitado em limitado, aí é aquela história que eu falei, eu sei que a função valor é limitada, essa boa notícia, excelente notícia pra gente, dá para demonstrar isso também, você vai encontrar lá no livro do Lucas. Considere esse operador T que eu estou chamando. Para esse operador, se você pegar uma função φ qualquer, φ, T de φ é máximo de UXA, máximo em A pertencente a gama x, de UXA mais beta E de φ, f de x a epsilon. Então me dá um φ qualquer, por exemplo, φ é seno de x, joia, não tem problema. Então T de seno de x vai ser máximo de A pertencente a gama x, U de xa mais beta é seno de f de x a epsilon. É assim que faz essa função. Se for logaritmo, então T de logaritmo de x mais blá 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 é de logaritmo desse cara aqui. Então esse é um operador que transforma funções em funções. A gente está no espaço de funções aqui, não está no espaço de vetores, nem no espaço. A gente não está no RN, nós estamos aqui no espaço chamado de funcional. Tem propriedades chatas que eu vou ignorar aqui no curso. Eu confesso bem que algumas eu nem sei direito. Aí, talvez o Rodrigo Penhalosa aqui no departamento saiba isso, o Ricardo, que é matemático e tal, o Zé Guilherme fez IMPA. Eu lembro que eu estudei muito isso uma época. O que é importante mesmo, eu acho que eu aprendi direitinho, mas eu não sou exatamente o cara da matemática aqui deste departamento. Ah, esse operador aqui, descrito em 9, o operador que eu estou usando aqui, ele transforma a função φ na função t de φ.
Se φ pertence a C, então T de φ pertence a C, porque ele leva de C em C, então são contínuas limitadas. Essa é a característica do operador. Fica fácil observar, observe com cuidado, que a solução dessa equação aqui, da equação funcional em 8, essa equação aqui, a da equação de Bellman, ela é um ponto fixo desse operador 9. Eu quero uma função que, se eu colocar a função aqui, t de φ vai ser a própria função. No caso, eu vou chamar de v, v igual a tv. Então, v, está aqui o v, é igual a t de v. O que é t de v? Pela definição do operador, olhem lá no slide, se quiser, mais para frente, é o máximo em A pertence a gama x de U de xa, mais é v de f de xa. Então, isso é t de v. T de v foi igual a v, eu tenho a solução que eu estou procurando. Então, o que eu quero no final do dia é o ponto fixo para esse operador. É isso que eu estou querendo. Encontrar a função valor, no caso de horizonte de tempo infinito, aqui ficou finito, mas é infinito, é buscar um ponto fixo para a equação 9. Bom, aqui a coisa pega um pouco, porque a gente teria que... existe esse ponto fixo? Não existe esse ponto fixo? Nas notas de aula eu faço, como eu disse, uma rápida revisão de espaços métricos e apresento a demonstração do teorema de ponto fixo de Banach, que é quem mostra a existência e unicidade desse ponto fixo que eu estou procurando. Esses assuntos não fazem parte do curso, mas se alguém tiver interesse, ajuda um bocado a entender esses algoritmos. O que o teorema do ponto de fixo de Banach mostra é que uma contração e um espaço métrico completo tem um ponto fixo que é único. Nas notas de aula eu também mostro as condições para que o operador T seja uma contração. Quando que um operador T é uma contração? Ora, esse cara é uma contração, ele atende essas condições desde que beta seja um número entre 0 e 1. Para um operador qualquer ser uma contração, basicamente o que eu quero é que a distância entre o ponto x e y, essa distância, ela é maior do que a distância entre t de x e t de y. Ou seja, quando eu aplico o operador, os pontos vão se aproximando. Essa é a característica de uma contração. Quando eu aplico o operador, os pontos se aproximam. Imagina você agora que eu vou aplicando esse operador seguidamente numa função. Dá uma função qualquer, uma função, pega lá a função, e eu aplico esse operador, ou numa função ou no número. O operador não precisa ser só no espaço de funções. Então, a partir de um x, pode ser um número, uma função, um vetor, o que vocês quiserem, eu saio aplicando seguidamente um operador que é uma contração. O que vai acontecer? A cada aplicação, o antes e depois da aplicação fica mais perto um do outro. Então, eles estão sempre se aproximando, os termos estão sempre se aproximando. A sequência que eu estou criando, cada elemento da sequência está mais perto do anterior do que o que estava antes. Então, eu estou fazendo uma sequência de números que chegam perto entre si. Uma sequência de números que se aproximam entre si, ela é chamada sequência de Cauchy. Então, isso é uma definição, tem nas notas de aula, talvez vocês tenham visto em matemática. Uma sequência de Cauchy é uma sequência onde os elementos da sequência estão se aproximando um do outro. Logo, se eu pegar uma função, insisto, qualquer função, se eu aplicar esse operador de t aqui nessa função seguidas vezes, cada vez que eu aplicar, a função nova vai estar mais próxima da função antiga. Como pensar a distância em função é complicado, penso um número. Cada vez que eu estou aplicando, esse número o número seguinte vai ficando mais perto do outro do que estava antes. Essa é a ideia da contração. Então, se eu aplicar uma contração várias vezes num ponto, eu gero uma sequência que é uma sequência de Cauchy. O que diz para a gente o teorema do ponto fixo de Banach? Ele diz para a gente o seguinte: se você tem... o teorema do ponto fixo de Banach é que uma contração no espaço métrico completo tem um único ponto fixo. É isso que ele diz. Como é que eu mostro isso? Bom, eu saio aplicando essa contração a partir de um ponto, de um ponto qualquer. E isso gera essa sequência que eu estou chamando de sequência de Cauchy. E aí entra a ideia do espaço métrico completo. Por que eu preciso do espaço métrico completo? Porque tem um outro teorema que me diz o seguinte: toda sequência de Cauchy definida num espaço métrico completo, ela converge. Então, se uma sequência de Cauchy e ela está no espaço métrico completo, essa sequência é convergente.
Logo, se eu tenho essa sequência criada pela iteração sucessiva do operador, que é contração, e o operador de Bellman é uma contração, aquele T é uma contração. A sequência que eu estou gerando é uma sequência de Cauchy, ou seja, ela converge. Vocês sabem que se uma sequência converge é para um ponto único, ela não pode convergir para dois pontos. Então eu sei que esse ponto de convergência é único. Mas ainda, esse ponto de convergência é tão próximo um do outro quanto eu queira, é arbitrário. Logo, ele está convergindo para o ponto fixo daquela minha expressão. É como se eu tivesse uma sequência espaçada, vai espaçando, até que um encoste no outro. Essa convergência acontece porque o espaço métrico é completo. Quando ela acontece, eu cheguei nesse ponto fixo. Então, essa é a intuição do teorema. Quem quiser dar uma olhada nas notas de aula, dá uma olhada no Lucas. É um teorema interessante. A demonstração que eu mais gosto é a do Elon. Quem quiser vai lá dar uma olhada, que funciona. Para saber se o T é realmente uma contração, você pode usar a definição de contração. O Aloysio Araújo tem um livrinho que ele usa, se não me engano, a definição de contração, ou você pode usar as condições suficientes de Blackwell, que é o que o Lucas faz lá no livro dele, no Stokely Lucas. Não importa. Qualquer condição que você use, você vai mostrar que T é uma contração, eu só preciso que beta seja entre 0 e 1. A boa notícia, beta entre 0 e 1 é uma condição que a gente está usando desde o começo, senão aquela soma não converge. A gente já discutiu isso. Então, a condição eu já tinha essa condição. Então, usando esse teorema do ponto fixo, eu posso mostrar que aquela função valor, ela existe e é única. Mas ainda, por essa lógica da demonstração que eu passei para vocês, se eu ficar aplicando sucessivamente o operador numa função, eu vou convergir para a função valor. Então, se eu sair de um ponto qualquer, de uma função V0 qualquer, e sair aplicando e criar essa sequência, onde eu botei Vn, Tvn, mas você pode pensar assim, Vn mais 1 é igual a T de Vn, né? Aqui eu fiz a forma geral, mas você pode pensar que Vn mais 1 é T de Vn, e eu estou criando essa sequência. É uma sequência de funções, é um conceito esquisito. Mas pensem como números, fica mais fácil de enxergar. Essas funções estão se aproximando, no limite eu vou para o ponto fixo, que é um funcional de Bellman. Então, esse resultado que vem da demonstração do teorema, ele permite a gente a fazer um algoritmo para encontrar função valor. Que algoritmo é esse? O algoritmo é simples, escolhe uma função qualquer V0, ela tem que ser contínua e limitada, só preciso disso. E fixe n igual a 0, primeiro ponto. Use o operador de Bellman para calcular Vn mais 1 como Tvn. Então você vai aplicar o operador em Vn para obter o Vn mais 1. Se Vn mais 1 for igual a Vn, para o algoritmo você acabou de encontrar a função valor. Por definição de função valor, V igual a T de V. Se não for igual, faz de novo. E assim sucessivamente. Ao final do algoritmo, a função Vn que você encontrou, Vn mais 1 igual a T de Vn, ela é a tua função valor. Então esse é o algoritmo de solução que nós vamos usar mais na frente. Na próxima unidade nós vamos aplicar um algoritmo desse para resolver o problema lá do modelo básico. Então, essa ideia de ficar iterando na função valor. E ele vem dessa propriedade do teorema do ponto fixo de Banach, também chamado teorema da contração. Então, quem quiser procurar aí nos livros de matemática, também chama teorema da contração. Teoricamente, o algoritmo descrito acima, chamado iterações sobre a função valor, sempre encontra a função valor, desde que as propriedades sejam obedecidas, de continuidade, etc, etc. Analiticamente, ela é viável em poucos casos, porque nós vamos fazer um caso onde ela é viável, vai ser uma das aplicações, mas é complicado. Nós vamos ver lá que é pesado, tá certo? Mas, assim, em tese é possível. Numericamente, dá um trabalho desgraçado, mas funciona. Ele funciona, mas dá muito trabalho. Ele exige muita capacidade computacional, porque você não tem aquela estrutura linear direitinho que salva a vida da gente. Na próxima unidade, nós vamos aplicar o algoritmo numa versão aproximada do modelo, exatamente para poder se beneficiar de estruturas lineares. Mas se você não fizer uma aproximação do modelo, eu tenho uma má notícia. Esse algoritmo, a boa notícia, o algoritmo funciona em muitos casos, e a má notícia, ele pode ser muito trabalhoso a ponto de ficar quase inviável. Assim, alguns demoram horas, ou então às vezes você vai ter que investir numa linguagem um pouco mais que exige um pouco mais de custo de entrada. Por exemplo, na minha tese eu usei uma linguagem Fortran, porque eu tinha um problema desse. Não era exatamente esse problema, mas essa era uma espécie de programação dinâmica, era um modelo de gerações superpostas, mas
Eu fui tentar resolver em MATLAB, não deu de jeito nenhum, acabei migrando para Fortran. Foi uma dificuldade, porque não era uma linguagem que eu não estava e continuo sem estar familiarizado, ainda mais 20 anos depois. Se eu aprendi um pouco, esqueci. Mas a carga computacional é muito alta. Mas em alguns casos vale a pena, te permite estudar problemas que você não conseguiria de outra forma. Por exemplo, a aproximação linear depende muito de diferenciabilidade, às vezes isso não acontece, às vezes tem uma restrição de crédito que bota um kink e aí complica. Então tem aplicações interessantes disso, com às vezes mercados incompletos. No caso da minha tese o problema era esse, eu tinha uma restrição de crédito, então tem que ser nesse algoritmo mais pesado. Mas de todo modo digamos assim, funciona. Tem um problema de exatidão, quanto mais precioso você for, mais demora, e tem um problema de computação, que eu não vou entrar aqui, mas quem trabalha com isso sabe o que é. Às vezes, quando você força muito, você acaba, o computador não encontra, e ele acaba entrando em loop, que o problema é o seguinte, não existe contínuo no computador. Então o computador tem uma coisa discreta lá, ou seja, por mais que o espaço seja completo, na tese, lá na prática do computador, ele não é, ele tem os furinhos lá entre ele, né? Não sei se um espaço metro completo é um espaço em que toda sequência que converge dentro dele. Então, ele não tem furinhos, essa é a verdade, essa é a ideia do espaço completo. Ele não tem furinhos. Mas no computador tem, porque tudo no computador é discreto, é digital, por isso que a gente usa a expressão digital. Então tem esses problemas. No processo de iteração que eu descrevi, a cada rodada você vai encontrar uma relação entre A e X. A cada rodada. Da mesma forma que tinha no anterior. Quando essa função eta-n de x que eu estou chamando, ela assumir um único valor, quando ela parar também, eu estou falando, eu estou encontrando também a função política. Então, isso vai acontecer e eu posso mostrar, se n for grande o suficiente, que há uma convergência pontual para a política estacionária ótima, né? Mas isso aqui é uma maneira rebuscada, mas no fundo estou dizendo o seguinte, quando o algoritmo parar, você convergiu V e eta, você encontra não só a função valor, que é interessante, principalmente para análise de bem-estar, mas você encontra a função política, que é o que você quer no final do dia, a relação entre consumo e capital, então investimento e capital, você encontra aí. Caso a variável de estado seja restrita a um conjunto compacto, essa convergência, além de tudo, vai ser mostrada como uniforme. Bom, na próxima aula nós vamos fazer uma aplicação desse método para uma versão bem simples do modelo de escolha ótima de consumo e poupança. Por hoje, por agora, nesse vídeo eu paro aqui. Obrigado pela atenção de vocês.